Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito bom dia para você, ótima semana. Não sei se você vai me assistir pela manhã, à tarde ou à noite, mas que o Criador te abençoe. Nosso Deus, nosso Pai Celestial te abençoe abundantemente. Senhoras e senhores, eu tenho algumas coisas importantes a conversar com vocês. Vou passar por algumas notícias, alguns fatos, né, do fim de semana e que eu julgo ser bem importantes, beleza? Tanto do mundo político, do mundo cristão, e fazer uma recomendação a você no final, ok? Então vamos lá, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder e não esqueça, de deixar o seu joinha para demonstrar o seu apoio. Se não é inscrito aqui nesse canal, por favor, não deixe de se inscrever também. Vamos lá, eu vou começar aqui compartilhando com vocês a primeira informação, né? Olha, eu acredito que nossos amigos brasileiros, patriotas, que moram nos Estados Unidos ou estavam passando por Nova York nesse fim de semana, falaram o que talvez você queria falar e não seja possível por causa da jurisdição, por causa que você está no Brasil. Mas os nossos amigos brasileiros, patriotas, que estão lá em Nova York, mandaram um recado para alguns iluministros, né? Falaram que talvez muita gente queria falar. Os brasileiros fizeram muita pressão, não deram um minuto de sossego. Nós vimos as tias do Zap entrando em ação, abordando carinhosamente, com palavras amáveis, alguns ministros aqui do Brasil. Bom, é óbvio que a pessoa que mais recebeu elogios, né, em Nova York foi o Faraó. O Faraó foi o que mais recebeu elogios, palavras amáveis, né? Muito afago, muito carinho, muita demonstração de orgulho, como o próprio Faraó disse. O brasileiro deve ter orgulho. E com certeza os patriotas que estão debaixo das leis americanas demonstraram muito orgulho e não economizaram palavras e adjetivos para demonstrar esse orgulho do modo como o Faraó conduziu o pleito mais violento da história, né? Está ali, não só em Nova York, mas na Espanha, na França, quer dizer, em vários lugares do mundo, os brasileiros estão deixando um recado, já que a mídia nacional, em sua grande maioria, silencia, né, contribuindo com a tal espiral do silêncio, que é uma imposição, um cala-boca por parte das autoridades, e a mídia silencia como se estivesse tudo bem na Republiqueta do Faraó, que ocorresse tudo dentro da normalidade. Mas aí, quando você vai abrir a rede social, está estampado, está escrachado, e é claro, a mídia internacional, principalmente a Fox News nos Estados Unidos, está evidenciando como nenhuma outra. Bom, isso é muito ruim. A pior coisa para um político, a pior coisa para um sistema é o povo. E o povo está reagindo, não só aqui no Brasil, que sequer o Nine tomou posse, como em toda a América Latina, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia. O povo estão saindo às ruas aos milhares, centenas de milhares ou milhões, revoltados com o modo que os governantes estão conduzindo a economia de seus países. Eu estou falando de Chile, estou falando de Peru, principalmente esses dois países estão pedindo a destituição do governo e a renúncia dos seus chefes, né? A renúncia dos presidentes. Estou falando de Chile, estou falando de Peru. A Colômbia começou, olha que o Petro é recém-eleito, né? O ex-guerrilheiro das Farc, né? Defensor da narcoditadura, inclusive ele defendeu isso na ONU. O povo já está pedindo a renúncia dele. À medida que as empresas vão fugindo, é o sinal de que o país vai quebrar. Bom, o Inácio aqui nem tomou posse uma fala, um dia, e as empresas brasileiras perderam cerca de 156 bilhões de reais. Só a Petrobras perdeu 100 bilhões de reais. Só a Petrobras. Por quê? Será que os empresários são burros? Os investidores são burros? Os investidores são fascistas? Os investidores são antidemocráticos? Não, é porque já foram roubados uma vez e percebem que serão roubados outra vez. Então todo mundo preserva o patrimônio. Só a galera que está saqueando o Ponto Frio ontem, saqueou o Ponto Frio, lojas americanas, naquela comemoração da torcida do Flamengo ali, no centro do Rio de Janeiro. Bom, tinha quase 2 milhões de pessoas nas ruas ontem. E aí os caras invadiram as lojas, saqueando. E quem estava filmando, esses caras são demais. Eles são eleitores de quem? Eles votaram em quem?
Eles têm um respaldo de quem? Qual a imagem que sustenta essa mente corrompida que o crime compensa? Qual é a imagem? É do ladrão que foi tirado da cadeia para ser colocado na cadeira. Eu não preciso continuar aqui. Bom, então é o seguinte, os brasileiros lavaram a alma. Os brasileiros estão fora do Brasil, sobre outra jurisdição, e dizem que o Alan, né, um jornalista exilado, o Alan vai lá ter um encontro amoroso com o faraó. Essa eu quero apurar e vou estar aqui analisando com vocês. Mas, falando de Brasil, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, rapidamente. É bem rápido, olha isso aqui. Bom, eles falam tanto em amor, né, pessoal? Falam tanto em amor que, olha, a gente precisa combater o ódio, porque essa questão do querer armar a população, isso aí é você aumentar a chance para o crime, para a violência. Então, o amor tem que vencer o ódio. O amor venceu o ódio, Brasil. Mas olha que interessante, além desses caras gastarem milhões, eu estou falando de milhões, com a segurança de toda a casa, de todo o STF, eles, é claro, com o seu candidato, vão derrubar todos os decretos. Aí é papel do candidato deles, né? O Nine, derrubar todos os decretos que flexibilizavam ou permitiam aqueles que cumprissem um ritual muito rigoroso, os critérios muito rigorosos para possuir uma arma. Ele já falou que vai derrubar todos. É uma prática dos socialistas desarmar o povo, é óbvio, é óbvio. Nenhum ditador gosta do povo com instrumentos que possa promover resistência ou oferecer defesa. Mas eles que defendem tanto o amor, defendem inclusive que a população tem que estar com um livro na mão, eles estão gastando uma soma gigantesca. Abriram licitação, está aqui a matéria, abriram licitação para contratar 93 seguranças particulares. Os caras precisam de gente portando livros, manuais do Paulo Freire, né? Os livros de filosofia, os livros de Karl Marx, estão abrindo licitação. Sabe quanto eles vão gastar? Uma licitação de 15 milhões e 200 mil reais, porque eles precisam de 93 jovens educados por Paulo Freire. Eles precisam desses jovens com 93 livros na mão, né? Livros de 12 calibres, quer dizer, 12 páginas. Eles precisam de 93 seguranças pessoais. Eles precisam de um aparato muito grande. Ora, será que realmente o discurso combina com a prática? Compartilhe isso aqui. Compartilhe isso aqui. Eu falei ontem, e a nossa live de ontem foi desmonetizada, por isso que ela não cresceu. Então, aconselho você a vir aqui no meu canal, pega essa live e distribui para todo mundo. Olha essa daqui. Falando de hipocrisia, mas no modo mais irônico possível, olha aqui, veja como aqueles que se preocupam tanto com o meio ambiente são os primeiros a, sem cortar a própria pele, né? Eles decidem emitir o mínimo possível de gases poluentes, metais pesados na atmosfera. São os primeiros, só que não. Olha a galera que chegou para o COP27. E o Nine foi com um jatinho de um ex-condenado da Qualicorp. Um ex-amigo dele que foi preso. Ele usou o jatinho do ex-amigo preso por corrupção. E olha isso aqui. Mas vamos falar de COP27. Essa galera que defende o meio ambiente. O YouTube não gosta que eu falo isso, mas é a realidade. Notícia do Terra Brasil. Olha aqui. Mais de 400 jatinhos levam ambientalistas para a COP27. Emissão de gases é até 14 vezes maior do que em aviões de carreira. Quer dizer, um avião comum, um 737-800, um avião comum. Esse aviãozinho, esse jatinho, ele solta 14 vezes mais gases poluentes, gases do efeito estufa, do que um avião convencional, um avião de carreira. Isso é porque eles amam mesmo o meio ambiente, eles amam a Amazônia, é isso, gente? Eles amam demais a Amazônia. Por isso que estão reativando o Fundo Amazônia. Eles amam o Brasil, as árvores do Brasil, os índios que eles imaginam que ainda estão rodando por aí com arco e flecha com bumbum de fora. Eles amam o Brasil, né? Eles amam o brasileiro. Tá bom. Tá aqui, ó. Eu sempre falei para vocês, eles são hipócritas.
É só uma narrativa, não existe ciência nesses caras. Eles querem, inclusive, convencer você, meu amigo que está me assistindo, a não comer proteína animal, comer proteína sintética, porque o tio Bill é um dos grandes responsáveis por essa proteína sintética, junto com uma equipe de Israel e outros, que eu não vou entrar nos detalhes aqui para não complicar o nosso vídeo, mas saibam que é pura hipocrisia, pouquíssima ciência, zero ciência, e os cientistas, eles fazem questão de calar a boca. Mas olha aqui. Agora, essa informação aqui, eu encerro o vídeo e peço aos meus amigos cristãos e não cristãos que também estudam sobre o cristianismo, a perseguição cristã, a destruição de princípios, valores, fundamentos da civilização ocidental. Para o mundo ser tomado pelo o grande reset, the Great Reset, ou Anon, eles precisam desconstruir o cristianismo e enfraquecer as bases cristãs. A última barreira para o socialismo é o cristianismo. Você pode entender o socialismo em suas muitas vertentes. Tem algumas pessoas aqui que dizem que não existe isso, porque eles estão olhando o comunista com aquele cara da foice e o martelo que está fazendo um novo Gulag, um novo Holodomor, que está realmente pegando a sua arma e fazendo os paredões, né, eliminando organizações civis que são parte da resistência capitalista. Não, eles atuam há muito tempo fazendo o passo a passo. E uma última etapa é fragilizar as famílias. Instituições precisam ser fracas, fragilizadas, e passa inclusive pela história. Mudar, fazer o povo negar a sua própria história. Israel sofreu porque Israel não olhava para frente e Israel não lembrava do seu histórico com Deus. O Deus que mandou o pão do céu, que abriu o mar, Israel sofria. Olhava para os povos vizinhos, desejava a cultura desses povos e não lembrava de sua própria história, dos milagres que já tinha vivido com Deus. Todo povo depende de ter solidez, clareza de sua história, de suas raízes, de suas origens. E é por isso que eu falo para vocês aqui com uma certa constância que é interessante para eles desconstruírem os valores que nos trouxeram até aqui, para que possamos, então, passar por uma transformação, uma revolução nos moldes do que essa elite mundial propõe. Isso daqui é importante, matéria do Guia-me, essa matéria é do dia 11 de novembro, algo que aconteceu e, na verdade, está acontecendo na Alemanha. Olha só, remoção de texto bíblico do Palácio de Berlim causa polêmica. A Bundestag, né, que é o parlamento alemão, está discutindo algo, porque a reforma do fórum, o fórum de Humboldt, no Palácio de Berlim, aconteceu. Eles reconstruíram essa cúpula, esse domo do edifício público, de um edifício histórico, do rei prussiano Friedrich Wilhelm IV, no século XIX. Esse prédio aí remonta a essa história. Então, é uma história, é parte da história, parte da identidade, né, da formação do povo alemão. Um prédio histórico, deveriam se orgulhar de sua história, inclusive olhar para os erros da história e não para não repeti-los. E o que acontece? No topo desse edifício tinha a junção de 2 versículos bíblicos. Tem, e eles querem remover. Atos 2:12, Filipenses 2:20. E o que eles querem fazer? Eles querem remover tanto a cruz, que é um símbolo cristão, e, portanto, não se remete a um Estado democrático. Eles vão tirar o crucifixo dos tribunais. O Brasil já fez movimentos em nome da democracia de tirar a Bíblia de bibliotecas públicas, aqui, a mando dos togados. E fazem isso com muita frequência, só que as pessoas não percebem que foram abduzidas por essa história. Tiveram, né, a sua capacidade intelectual abduzida, levaram, as pessoas não raciocinam mais. Eles vão só seguindo esse novo normal do politicamente correto, tudo em nome do amor, e quem é feio virou bonito, quem é gordo virou magro, e tá tudo certo, né? O homem que diz que agora é mulher recebe prêmio de mulher mais bonita, é isso aí. Por quê? Tudo em nome do Good Vibe Sensation, porque eu quero paz, eu quero um amor, é isso aí. Mas eles estão desconstruindo a própria história. Então, aqui na Alemanha, para você entender como isso é importante, essa polêmica está assim, dentro da Alemanha, os evangélicos estão reagindo. Quais os versículos que estão ali naquela cúpula, né, nesse prédio histórico do século XIX? Está assim, ó, são 2 versículos, a junção de 2 versículos, Atos 2:12 e Filipenses 2:10. A gente conclui o vídeo. Não há salvação em nenhum outro.
nem há outro nome dado aos homens, senão em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Que em nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. A ideia da junção destes versículos e o símbolo cristão é que qualquer pessoa que se dobra diante de Cristo, ela estará de pé diante de qualquer tirano. Ela não aceitará a tirania, porque ela se dobra diante do único soberano verdadeiro, que é Cristo. Então, entenda assim, ó, para a tirania avançar, você precisa romper os valores cristãos. Isso aqui, essa polêmica está acontecendo e eles estão fazendo todo um esforço para acabar com isso, porque o Estado precisa ser laico. Mas isso é história, Rafael. É um prédio histórico, mas o Estado precisa ser laico. O que eles estão propondo aqui, mesmo diante da pressão dos evangélicos na Alemanha? Cobrir por um tempo, esconder por um tempo, para depois remover totalmente. Como é que pode, né? Estamos vendo a história ser... Estão tentando reescrever a história. Na verdade, daqui a pouco eles vão falar o quê? Vão achar alguns ossos em alguma região de Jerusalém, né, de Israel, falar, achamos os ossos de Jesus. Então, assim, você pode continuar acreditando que ele ressuscitou, mas aqui, olha, teste de DNA, olha, e o teste de carbono mostra a datação correta, e o DNA mostra, olha, realmente foi alguém próximo a Jesus. Pô, olha aqui, achamos Jesus. Meus irmãos, não duvidem dessa gente. São guiadas por doutrinas de demônios. Eu vou parar por aqui, viu? Agradeço muito a sua audiência. Peço a você que dê notoriedade nos comentários e não deixe de compartilhar. Um abraço. Um abraço especial para os patriotas em Nova York.